Olá, meus amigos. Muito bom dia. Acho que agora a gente consegue falar um pouquinho. Muito bom dia a todos. Que satisfação, que alegria poder estar aqui de volta para conversar com todos vocês mais um pouquinho sobre esse nosso novo CPC. Queria saber se está tudo bem com o pessoal. Rafaela já chegando, Rafaela Lopes, Quelícia, Denise, vamos lá, Lua Soares Garcia, Juvieira, enfim, Tamires Nascimento, tanta gente boa, querido Silas Torriani, Lara Leal, Cícero Pereira, não dá para ler tudo, não dá para ver tudo, pessoal. Muito bom dia a todos. Fico feliz, né, que nós estejamos aí mais uma vez com a possibilidade de conversar. Eu ainda não tenho Resenha, né, um canal no YouTube. Eu acabei de abrir uma conta no Twitter agora, mas vou ser sincero para vocês, eu não tenho nem praticidade, né, para mexer e também nem sei o tempo, se o tempo vai permitir que eu né, movimente ali o Twitter. Honestamente, eu não sei, amigos, se eu vou conseguir. Eu prefiro ficar por enquanto com o Periscope, né, com o Instagram e com o Facebook. Acredito que são as nossas melhores redes sociais, aí são as mais adequadas, né, para ajudá-los, né? Minha querida professora Sabrina Dourado, né, um grande abraço para você, querida professora. Mandarei sim para nossa Mar, excelente professora de Direito Processual Civil, maravilhosa professora de Direito Processual Civil também, um grande abraço. Bom, meus amigos, é hora de nós conversarmos então um pouquinho, né? O Twitter estão perguntando, Cunha Pro Civil, é o mesmo nome que eu adoto, mas eu confesso a vocês, e Nairon, um grande abraço, meu irmão, para você também, um grande abraço mesmo, meu irmão. Eu não sei como é que eu vou conseguir mexer, né, com o Twitter, porque realmente eu fiz ontem, isso, Cunha Pro Civil, perfeito, Rafaela. Eu não estou conseguindo movimentá-lo, o tempo está muito curto, pessoal, eu peço até desculpas a vocês, gostaria de estar entrando mais, de estar discutindo mais esse nosso novo CPC, que ontem já sofreu o seu primeiro baque, né, como eu havia informado, né, algumas pessoas estão até falando, poxa, mas já mal entrou em vigência e agora a gente já está aí com alterações, mas isso faz parte, viu, pessoal, isso aí não adianta a gente ficar imaginando que seria diferente. Nós já tivemos vários outros ordenamentos, mas vários outros mesmo, que durante o período de vacácio sofreram alterações. Então não é nenhuma novidade, né? O que está acontecendo hoje nessa nossa, vamos dizer assim, nessa nossa atividade legislativa ainda, não é nenhuma novidade para o nosso país, não. Nós já tivemos isso no passado e é óbvio, eu particularmente, como operador do direito, eu digo a vocês, eu prefiro alterações agora do que as alterações posteriores, né? Então que entre em vigência mesmo em março. Não acredito que por conta desse PLC 168 de 2015 nós tenhamos alguma prorrogação da vacácio. Aliás, a prorrogação da vacácio provavelmente, né, aconteceria se nós não tivéssemos o PLC 168 de 2015. Como nós tivemos e o plenário já aprovou, agora falta a sanção presidencial. Alguns podem até estar perguntando, Maurício, mas pode acontecer de repente nós termos vetos também presidenciais? Claro, né, nós tivemos. Nós sabemos que a conversão da individual em coletiva foi um dos vetos. Enfim, nós podemos, né, presidenciais antes de março deste ano, podemos ter. Eu acredito, é uma opinião particular, né, quero deixar isso muito claro aqui para todos, que nós não teremos mais prorrogação da vacácio e, consequentemente, acredito que também em relação ao PLC 168 de 2015, que nós postamos ontem no Face e também no Insta, nós não tenhamos alteração naquilo que foi aprovado ontem em plenário, tá bom? Eu vou fazer um Periscope, pessoal, um pouquinho mais para frente, falando só do PLC 168, tá bom? Eu acho que vai ficar bem legal. Eu só não quero quebrar agora a ordem, não sei se vocês concordam, né? Não quero quebrar essa ordem agora de nós estarmos examinando cada um dos dispositivos do novo CPC e falar desse PLC, né? Eu acho que não seria muito bom. Deixa eu terminar essa base principiológica, a gente vai falar do sétimo hoje, e eu prometo em seguida voltar aqui e falar para vocês dessas alterações. Tá combinado assim, pessoal? Pode ser? Né? E aí a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Muito obrigado, meus queridos amigos, né? A Juvieira que está aí mencionando, né?
Tem gente pedindo um vídeo um pouquinho mais curto, né? Eu tento, amigos, eu confesso a vocês, eu tento fazer vídeos um pouquinho mais curtos, né? Hoje, por exemplo, eu vou falar só do artigo 7º, mas eu não gosto de dar informações menos, vamos dizer assim, menos completas, né? Eu gosto de dar informações um pouquinho mais completas, então talvez por isso alguns amigos estejam considerando que os vídeos estão um pouquinho longos, né? Um pouquinho extenso demais, querem vídeos mais curtos, né? É a minha característica, eu vou tentar ser um pouquinho mais menos prolixo, talvez em algumas situações, em outros não. Peço desculpas a todos, né? Se por acaso eles estão sendo um pouquinho mais extensos, né? Eu peço vênia a todos aqueles que não conseguem acompanhar. Bom, pessoal, de qualquer maneira, vamos lá. Então, essa observação inicial, né, sobre o PLC 168, essa observação se faz necessária, uma vez que foi o que movimentou ontem, né, o direito processual civil, a todos aqueles que gostam, né, no nosso querido direito processual civil. Amigos, artigo 7º, né, nós falamos ontem do 6º, obviamente seguindo uma sequência de números, nós vamos falar agora então do artigo 7º, que trata do chamado princípio da igualdade processual, e também na parte final fala do dever do juiz pelo efetivo contraditório. Apenas uma leitura rápida, né, como a gente sempre faz aqui do artigo 7º, ele diz o seguinte: é assegurada às partes a paridade, né, de tratamento em relação ao exercício de direitos e também de faculdades processuais, em relação aos meios de defesa, em relação aos ônus, em relação aos deveres e à aplicação de sanções processuais. Então essa é a primeira parte. Vamos cortar, né? Vamos fatiar esse nosso artigo 7º. Vírgula, né? Competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, meus queridos amigos, temos duas normas jurídicas, podemos dizer assim, né, no artigo 7º. É bem tranquilo, viu, pessoal? Não vai ter muita dificuldade a abordagem do artigo 7º. Primeira norma jurídica falando da chamada igualdade processual e a segunda norma jurídica falando do dever do juiz zelar pelo efetivo contraditório, que tem a ver, é claro, né, com o princípio da cooperação, que nós trabalhamos ontem, né, no artigo 6º, tá bom, pessoal? Vamos dividir então esse artigo 7º em duas normas jurídicas, começando então pela questão da igualdade processual. É claro que quando a gente fala de igualdade processual, nós estamos falando do quê, pessoal? Estamos falando que as partes devem ser tratadas, né, com igualdade no processo. E essa igualdade no processo, ela pode ser, digamos assim, subdividida em 4 itens, em 4 aspectos, né? Aquilo que a gente poderíamos chamar de os 4 aspectos mais importantes dessa igualdade processual. Primeiro aspecto, né? Repetindo, a gente está falando de uma norma jurídica do artigo 7º. Primeiro aspecto mais importante que eu reputo é a imparcialidade do juiz. Quando nós falamos de imparcialidade do juiz, né, e obviamente fazemos referência ao texto constitucional, essa ideia de imparcialidade caracteriza, sem sombra de dúvidas, essa igualdade processual, porque é o próprio artigo 7º que menciona, olha, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos, de faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres, tudo isso advém, obviamente, de um juiz imparcial. Lembram-se, meus amigos, do chamado princípio do juiz natural? Não é? Ou seja, o juiz natural, ele se caracteriza justamente por sua independência, ele se caracteriza por sua imparcialidade e pela própria competência. O juiz natural é justamente o juiz independente, é o juiz imparcial e o juiz competente. A partir do instante em que nós temos, por exemplo, dispositivos na Constituição, um deles mencionando que não haverá juiz ou tribunal de exceção, e outro dizendo que quando você busca o Poder Judiciário, né, você deve ter o seu pleito apreciado por um juiz regularmente investido no cargo e competente, eu estou falando, é óbvio, do princípio do juiz natural. E falando do juiz natural, falo do juiz competente, falo do juiz imparcial. A isonomia processual passa, obviamente, né, pela atuação de um juiz totalmente imparcial, ou seja, um juiz que tenha uma distância igual, né, ou seja, que esteja equidistante das partes quando de um pleito que seja submetido ao Poder Judiciário. Se ele está equidistante, obviamente que também a isonomia processual está ali
preservada, tá certo? E esse juiz equidistante passa, obviamente, por todos essas nuances, né, que eu acabei de mencionar, que caracterizam, então, a figura do juiz natural. Tá bom? Ou o princípio, né, do juiz natural. Então, primeiro aspecto importante, né, primeiro aspecto prático importante em relação à isonomia processual, a essa igualdade no processo, passa pela imparcialidade do juiz. Segundo aspecto importante, eu disse que falaria de 4 para vocês e depois a gente passa, então, para a segunda parte do artigo 7º, que é zelar pelo efetivo contraditório. Segundo aspecto importante, pessoal, nós poderíamos falar de igualdade no acesso à justiça sem qualquer tipo de discriminação. Poxa, Maurício, legal você está falando isso, interessante, né? Principalmente em razão de acontecimentos que nós estamos presenciando, né, nos últimos tempos, em relação à discriminação de cor, discriminação de sexo, discriminação de raça, seja lá o que for. Ou seja, quando eu falo de isonomia processual, eu falo de igualdade no acesso à justiça. Todos terem o mesmo direito de acesso à justiça, a chamada inafastabilidade, né, do controle jurisdicional, sem qualquer tipo de discriminação, né, como eu acabei de mencionar aqui para vocês. E essa discriminação, ela não pode existir em qualquer tipo de segmento, né, como eu acabei de falar, ou seja, nem mesmo em relação à raça, nem mesmo em relação à cor, muito menos em relação à idade. Aliás, falando de isonomia processual, daqui a pouco eu vou falar, né, por exemplo, da questão relacionada ao idoso, né, porque que nós temos uma diferenciação ali relacionada ao idoso com a prioridade no andamento, no trâmite procedimental, quando algum idoso estiver evidentemente ali participando daquela respectiva demanda. Então esse é um outro aspecto importante da isonomia. Vejam só, amigos, recapitulando, né, nós temos a imparcialidade do juiz fazendo parte, sim, da igualdade processual. Nós temos essa igualdade no acesso à justiça sem qualquer tipo de discriminação e, evidentemente, meus amigos, um terceiro aspecto, né, eu falei que são 4, nós vamos mencionar, um terceiro aspecto, esse sim, eu até vou pegar aqui, obviamente, né, o nosso novo CPC, esse aspecto precisa ser enaltecido, precisa ser divulgado, né, também, obviamente, respeitado. Ele diz respeito à redução das desigualdades, né, que dificultariam esse acesso à justiça. Então os amigos vão falar, poxa, Maurício, quer dizer que a isonomia passa pela redução da desigualdade? Sem sombra de dúvidas. Essa redução da desigualdade que acaba afetando, claro, o acesso à justiça. Por exemplo, se a gente olhar no nosso novo CPC, se nós pegarmos, né, os artigos 98 do novo CPC até o artigo 102, o que nós temos ali? A gratuidade da justiça. Mais do que isso, né, nós temos uma lei de 1950, a lei 1060 de 50, regulamentando a questão da gratuidade judiciária. Então, existem aspectos inerentes à isonomia processual ou à igualdade processual que passam, né, pela essa redução dessas desigualdades que dificultem o acesso. A concessão da gratuidade judiciária é, obviamente, um aspecto de redução dessa desigualdade. Da desigualdade o quê? Financeira. Da desigualdade o quê? Econômica. Então isso é muito importante, trabalhando dentro da chamada isonomia processual. Outro aspecto importante para reduzir essa desigualdade, pessoal, a chamada desigualdade geográfica. Aí vocês vão falar assim, poxa, geográfica, Maurício, você está falando de espaço territorial? É exatamente isso. Vejam só, o novo CPC ele traz dispositivos que autorizam, por exemplo, que as testemunhas sejam ouvidas por videoconferência. Não há necessidade de deslocamento. Estão percebendo, meus amigos? Eu queria só ouvir de vocês. Estão percebendo essa redução das desigualdades, até mesmo no aspecto geográfico, não é? As testemunhas poderem ser ouvidas por videoconferência. Muito obrigado, amigos. O depoimento pessoal poder também ser dado através de videoconferência. E vou além, para quem gosta de anotar, até sustentação oral. Até sustentação oral dos tribunais, pessoal, também se dando ou podendo ser realizada através de videoconferência. Então, fica aí para vocês, artigo 937, parágrafo 4º, autorizando, né, a sustentação oral por videoconferência. Né? E também, pessoal, aqui uma última, né,
possibilidade, né, de redução dessas desigualdades, né, que dificultam o acesso à justiça, ela está elencada no artigo 162, salvo engano, eu vou só confirmar, 162, inciso 3º. Por quê, pessoal? Quem é que conhece a língua brasileira de sinais, né? Ou quem é que já não ouviu falar da chamada língua brasileira de sinais? O artigo 162, né, que está relacionado à atuação do intérprete e do tradutor, tem a seguinte redação: o juiz nomeará, exatamente as libras poliuris, muito bem lembrado, o juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para, inciso 3º, meus amigos, realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da língua brasileira de sinais ou equivalente quando assim for solicitado. Acho que vocês concordam, né, amigos, que essa redução dessas desigualdades passa justamente por aspectos financeiros, né, por aspectos econômicos, ao mesmo tempo passa por essa redução das desigualdades no aspecto geográfico, como a gente acabou de falar, a desnecessidade, né, de deslocamento, seja na videoconferência através para a oitiva de testemunhas, seja na videoconferência para o depoimento pessoal e até mesmo para a sustentação oral, e também a redução de desigualdades na comunicação, como a possibilidade, né, de garantia dessa comunicação por meio da língua brasileira de sinais, né, no caso de partes e de testemunhas com deficiências auditivas, né? Então esse seria um terceiro aspecto importante da isonomia. Pessoal, vejam só que interessante, né? A gente já está com três aspectos importantíssimos, né, da questão da isonomia, ou seja, a imparcialidade do juiz, né, essa igualdade no acesso à justiça sem qualquer discriminação, né, e agora também a questão da redução das desigualdades que dificultem esse acesso à justiça. Mas eu disse a vocês que seriam 4 aspectos importantes, né? E o último que a gente poderia falar, e é óbvio que tudo isso, né, tem muita gente falando, poxa, mas isso depende de uma melhor ou maior infraestrutura do judiciário. O judiciário precisa também estar equipado, né, para tanto, e eu concordo plenamente com vocês, eu não tiro uma vírgula do que vocês mencionam, mas há alguns esforços, pessoal, que são realizados, e nem mesmo pelo poder, né, vamos dizer assim, por aquele órgão que exerce a função jurisdicional, né, utilizando uma expressão tecnicamente mais adequada. Há alguns esforços que não dependem só, né, do Poder Judiciário, que podem vir, inclusive, de comportamento dos próprios magistrados, né? Nós temos inúmeros exemplos de magistrados que abrem mão de buscar junto ao órgão jurisdicional a realização, a concretização da redução dessas desigualdades, e utilizando dos seus próprios recursos, até mesmo financeiros, conseguem aplicar essas reduções, essas características de redução. Apenas, né, para exemplificar, nós sabemos que existem magistrados que têm equipamentos que compraram, né, com a sua própria capacidade financeira, né, compraram equipamentos de videoconferência, né, e aí a gente tem que realmente enaltecer, porque se a gente ficar dependendo do poder judiciário, e falo como juiz, sou muito sincero em dizer para todos vocês, se a gente ficar dependendo do judiciário, nós não vamos a lugar algum. São iniciativas mesmo, né, dos próprios magistrados que vão contribuir para que nós tenhamos uma maior redução dessas desigualdades. E ainda que seja um mundo utópico, sabe, pessoal, eu digo para vocês com toda a certeza, né, do mundo, eu sou otimista por natureza, ainda que possa parecer utópico, eu tenho plena convicção que no futuro nós vamos conseguir colocar isso em prática, não tenham nenhuma dúvida não, ainda que com muitas e muitas dificuldades, pessoal. E por fim, né, eu gostaria apenas de salientar um aspecto importante dessa primeira parte, um aspecto extremamente importante, né, que nós destacaríamos nessa questão da igualdade, seria essa isonomia, né, no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. Olha só, pessoal, que interessante, né? Eu falei são 4 aspectos importantes. Esse último, então, trabalhando a igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. E esse... Opa, tá quase caindo aqui meu celular, desculpem. Esse acesso às informações, ele precisa ser, obviamente, um acesso pleno, né? Por exemplo, a gente fala de PJE, né, de processo judicial eletrônico.
aqui mesmo em Minas, nós temos algumas dificuldades de implementação do PJE. E quando a gente não consegue, obviamente, né, a implementação, como é que a gente quer, na verdade, que esse PJE seja concretizado se as informações, né, que obviamente deveriam ser disponibilizadas não são em razão de um problema técnico do próprio tribunal, né? Elas não são colocadas à disposição não só das partes, mas também dos próprios advogados, né, para que uma consulta plena dos autos seja realizada. O sistema do tribunal caiu, né? Por exemplo, apenas exemplificando. Ora, a parte, o jurisdicionado não pode pagar um preço por isso. Então, quando eu falo de isonomia, é muito importante que a gente coloque a isonomia também sob essa ótica, ou seja, de nós termos plenas informações de tudo que está relacionado aos autos onde somos partes, onde somos sujeitos processuais, para exercer plenamente o contraditório. A isonomia também passa pelo acesso às informações. Vejam, meus amigos, são 4 aspectos importantíssimos. Eu vou recapitular para vocês. Por isso que tem muita gente que fala, poxa, Maurício, você se alonga demais no Periscope. Mas eu prefiro, meus amigos, trazer uma informação completa para vocês, ainda que seja uma única vez, né, mas que seja completa. Porque para ficar jogando informações no ar, honestamente, né, eu não acho que seja tão interessante para vocês, né? Pelo menos essa é a minha humilde visão. Se eu estivesse aí do outro lado, eu gostaria que fosse assim. Então, apenas recapitulando os 4 aspectos importantes. A imparcialidade do juiz, né, a igualdade no acesso à justiça sem qualquer tipo de discriminação, a redução dessas desigualdades no acesso à justiça, né? Redução de desigualdade financeira, de desigualdade geográfica, enfim, de desigualdade de comunicação, né? Tudo isso é muito importante. E, por fim, é claro, a igualdade no acesso às informações para o exercício pleno aí do contraditório. Agora, apenas para a gente arrematar, meus queridos amigos, essa primeira parte do artigo 7º, né, que eu disse que são 2 normas jurídicas, estão lembrados? 2 normas jurídicas, né? A primeira norma jurídica relacionada ao princípio da igualdade processual e a segunda ao fato de o juiz ter que zelar pelo efetivo contraditório. Então são duas normas jurídicas inseridas no artigo 7º. Bom, meus amigos, então, só para exemplificar, né, essa isonomia processual. Vejam só, queria saber de vocês, né, se vocês concordam comigo também, são exemplos práticos. Vejam o artigo 72, por exemplo, do nosso querido novo Código de Processo Civil. O artigo 72 tem a seguinte redação: o juiz nomeará curador especial. Aí tem lá, ao incapaz, né, se não tiver representante legal ou se os seus interesses os interesses desses, né, colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. Inciso 2º, né, também será nomeado curador especial ao réu preso, revel, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Então, por que na verdade nós temos a nomeação de curador especial? Para a gente ter uma isonomia processual. Vejam, são situações relacionadas ao que, pessoal? A incapaz. Quando tiver incapaz, se ele não tiver representante legal, ou se o interesse, meus queridos amigos, né, os interesses deste colidirem com os daquele, ou seja, os interesses do incapaz com o do seu representante colidirem, o que deve fazer o judiciário? Deixa eu nomear um curador especial, para a gente não ter uma desigualdade ali no tratamento que deve ser dado ao incapaz, né? Ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter o quê, pessoal? Uma simetria, não uma assimetria. A ideia de nomeação de curador especial é justamente para evitar o desequilíbrio, para evitar a desigualdade, né? Outro exemplo, pessoal, se a gente voltar, o CPC vigente fala no artigo 100, né, da regra dos foros, chamados foros especiais, que agora estão no artigo 53 do novo CPC. Quando, por exemplo, a gente fala assim, pessoal, regras de competência, né? É competente o foro. Aí tem lá, inciso 1º, para ação de divórcio, de separação, de anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução da união estável. Aí tem lá, olha, o domicílio do guardião do filho incapaz, último domicílio do casal. Inciso 2º, é competente o domicílio ou residência do alimentando para as ações em que se pedem alimentos. Vocês concordam comigo, meus amigos, que você eleger regras especiais de competência territorial nessas situações específicas também não são essas regras para a gente manter
esse equilíbrio, né, para a gente manter essa simetria? Concordam, meus amigos? Né? Nomeação de curador especial naquelas situações para manter o equilíbrio. Foros especiais nessas demandas envolvendo separação, divórcio, alimentos, para a gente manter o equilíbrio também, não é? Vejam, e esse equilíbrio, volto a dizer, é para reduzir essas desigualdades econômicas, geográficas, né? Desigualdades de comunicação, como nós mencionamos. Vou além. Da mesma forma, aqui há uma certa crítica, né, por parte de alguns doutrinadores, mas lembram do nosso artigo 188, meus amigos? Pois é, o artigo 188, nós sabemos, é aquele que fala, né, que o MP e a Fazenda Pública tem prazo em quádruplo para contestar, tem prazo em dobro para recorrer, não é isso? Pois bem, isso está lá no 188 e agora vem para o nosso 183, dizendo o seguinte, agora não é mais prazo em quádruplo, né? Agora, por conta dessa desigualdade, né, agora os prazos são em dobro. Vejam só o 183. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas autarquias e fundações de direito público, né, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Exato, Hermans Carvalho. O 183 deixa muito claro isso. União, repetindo rapidamente, né? Estados, Distrito Federal, município e suas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, todas, né? Cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Então concordam que aí a gente está falando de isonomia também? Porque ainda que haja uma certa crítica, né, a gente está tratando dos entes públicos e a gente sabe que a estruturação dos entes públicos é muito complicada, né? Aliás, não existe uma infraestrutura adequada para que eles atuem. O número de procuradores, né, pessoal, é muito menor, então nós temos uma dificuldade muito grande. Então, para isso, vamos considerar, vamos dar um prazinho a mais, prazo em dobro para eles, para a gente tentar manter essa isonomia. Apenas lembrando também, pessoal, o artigo 1048, inciso 1º, dizendo, aquele que eu falei da prioridade de tramitação, né, em relação aos idosos, terão prioridade de tramitação em qualquer juiz ou tribunal os procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portador até mesmo de doença grave. Então, as duas situações ali abrangidas, assim compreendida qualquer das enumeradas no artigo 6º, inciso 14, né, da Lei 7.713. Obviamente, as 10.741 também, o Estatuto do Idoso também. Enfim, meus amigos, em linhas gerais, essa é a primeira parte, né, do artigo 7º. Essa é a primeira norma jurídica que eu gostaria de destacar aqui para todos vocês, né, que eu gostaria de trazer relacionada à igualdade processual. Lembrar dos 4 aspectos importantes, né, ou seja, nós falamos da imparcialidade, não se esqueçam disso, né, da igualdade do acesso à justiça sem qualquer tipo de discriminação, redução dessas desigualdades, né, e informações suficientes para o pleno exercício do contraditório. Eu destaquei apenas alguns exemplos aqui do novo CPC. Segunda parte, para a gente arrematar, né, para eu não ficar muito longo, muito extenso, né, para que a gente também possa então finalizar o artigo 7º, meus amigos. A parte final do artigo 7º, eu vou ler novamente, apenas para a gente relembrar, né, diz assim, olha, é assegurada às partes, né, igual a paridade de tratamento, e vem para o final, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, né? Tudo bem, é uma disposição nova, o juiz tem que zelar pelo efetivo contraditório, mas essa norma já poderia ser compreendida como, vamos dizer assim, concretização, né, dos próprios princípios constitucionais da igualdade, né, e do contraditório. Por quê? Porque eles impõem justamente ao órgão jurisdicional o dever, né, de protegê-los. Não é à toa, né, que essa norma, ou seja, o fato de o juiz ter que zelar pelo efetivo contraditório, veio junto com a norma relacionada, obviamente, à igualdade processual. Então nós temos ali uma paridade de armas, e esse é o aspecto formal, digamos assim, né, da isonomia, e o equilíbrio processual, que seria o aspecto substancial. Então, repetindo, quando fala do juiz zelar, da necessidade dele zelar pelo efetivo contraditório, a gente está falando ali de paridade de armas, ou seja, do aspecto formal, mas ao mesmo tempo o aspecto substancial, que é justamente esse equilíbrio processual que nós acabamos de mencionar, né? E apenas para deixar finalizado, né, para mencionar aqui para todos vocês, pessoal, outros dispositivos em que o juiz pode zelar, né, pelo efetivo contraditório podem ser destacados.
e aliás pode não, deve zelar, né, pelo efetivo contraditório, podem ser destacados do próprio novo CPC. Por exemplo, o artigo 139, eu vou só ler rapidamente aqui para todos vocês, meus amigos. O artigo 139, no seu inciso 6º, diz assim, o 139 é aquele que fala dos poderes e deveres do juiz, que eu prefiro chamar, na verdade, de deveres, né, e não de poderes, né? Mas os deveres do juiz no 139 diz assim, olha, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, por exemplo, inciso 6º, vejam que interessante, dilatar os prazos processuais. Poxa, Maurício, espera aí, vamos parar um pouquinho para respirar? Vamos pensar? Você está falando do juiz zelar pelo efetivo contraditório. Aí você vem e fala que o juiz pode dilatar, ele pode estender prazos processuais? Explica isso aí. Pois é. Inciso 6º diz, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção, né, dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então vejam que interessante, né? O próprio novo CPC dizendo que o juiz vai poder dilatar prazos processuais em algumas situações. Poxa, pessoal, eu vejo isso, né, essa dilatação aí de prazos processuais, alguns falam dilação, né, de prazos processuais, como um aspecto extremamente importante. Eu fico imaginando, pessoal, que pensem num réu que traz na contestação inúmeros documentos. Ele pode trazer, pessoal, por exemplo, só de prova documental na contestação. Isso já aconteceu comigo quando estava na Justiça Comum, né? 139, inciso 6º do novo CPC. Vejam só que interessante. Ele traz inúmeros documentos, ele traz 6 volumes, ou seja, 1.200 folhas só de prova documental, né? Imagine que, além disso, ele reconvém. Amigos, contestação com prova documental absurda e reconvenção. Será que quando o legislador diz assim, olha, o juiz tem que zelar pelo efetivo contraditório, ele não está querendo dizer assim, olha, excelência, zelar pelo efetivo contraditório também é possibilitar que numa situação como essa que você está mencionando, a parte autora, para se manifestar sobre os documentos juntados na contestação e sobre a reconvenção, será que não é necessário que ela tenha um prazinho um pouquinho maior? Vejam uma prova documental, meus amigos, trazida pelo réu na contestação em 6 volumes. 6 volumes são 1.200 folhas e ainda tem reconvenção, não é? Então zelar pelo efetivo contraditório para que a gente tenha também isonomia, perceberam? Por isso que as duas normas jurídicas estão juntas, estão entrelaçadas, não é? Para que isso aconteça, obviamente que o juiz pode então dilatar os prazos processuais. Ele pode falar assim, olha, poxa, 15 dias só para réplica? Ah não, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar 30 dias, e são úteis, né? Ou seja, dá um prazinho mais razoável. Isso é perfeitamente possível, obviamente que nós temos essa condição no nosso novo Código de Processo Civil. Tá bom, amigos, é isso. Eu terminei, né? Me alonguei, estendi um pouquinho mais. Peço desculpas, né, a todos, né? Venha aí se eu realmente me estendi, mas confesso a vocês, não consigo ser diferente não, meus amigos, tá bom? Esse é o meu jeito mesmo, eu espero poder passar para todos vocês aquilo que eu tenho aqui e passo de coração, né? Como eu sempre digo, é sempre de coração e de alma, tá bom, pessoal? Para todos vocês. Encerramos aqui o artigo 7º e estaremos de volta. Acredito que amanhã a gente possa falar um pouquinho do 8º. O meu compromisso é nós terminarmos pelo menos as normas fundamentais, né, até sexta-feira, tá bom, meus amigos? Eu agradeço imensamente mais uma vez a participação de todos que puderam, né, estar aqui. E fica 24 horas aí à disposição de todos, tá bom, meus amigos? Muito obrigado pelo carinho, um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, né? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.